Quero saudar cada um dos meus irmãos que está conosco, saudar também todos aqueles que nos escutam e desejar a todos um bom sábado. Daqui de cima é tão bom ver os nossos irmãos, caras que já nos são tão familiares e quem amamos, outros que nos visitam esta manhã, e nós estamos felizes porque não só a galeria, como esta parte de baixo está cheia, pela graça de Deus. O sábado é um dia tão especial. É um dia que nós talvez sentimos mais de perto as bênçãos de Deus, porque o sábado é abençoado, portanto a bênção também recai na nossa vida. É um sábado em que nós podemos rever os nossos amigos e estarmos em conjunto na igreja e juntos podermos adorar o nosso Deus. O sábado realmente é um dia muito especial para o povo de Deus. A mensagem que eu preparei para hoje, não com o meu auxílio, mas com o auxílio divino, tem como título A Minoria Vencedora. E nós vimos que se acumulam no mundo acontecimentos que parecem conspirar contra o sucesso da obra de Deus. Nós somos menos de 23 milhões com a tarefa de alcançar 8 bilhões e cada ano registra um aumento de milhares de novos habitantes. Já vimos aqui que a tarefa é difícil, não é fácil, irmãos. É notório o crescimento das religiões espiritualistas, o ressurgir das crenças orientais, a crescente desvalorização dos valores morais, o rebaixamento dos princípios de pureza, castidade e santidade. Faça tudo isto, cumprirá a Igreja a sua missão? Chegaremos a alcançar com a mensagem toda a nação, trigo, língua e povo? Como reagiram no passado os fiéis servos de Deus em idênticas circunstâncias? Será que eles tiveram medo? Será que eles desistiram? Perderam a sua fé? Em Atos dos Apóstolos, na página 9, diz-nos o seguinte: a Igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e a sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Irmãos, apesar de tudo que acontece ao nosso redor, a Igreja irá cumprir a sua missão, não se desviará dessa tarefa. Aqui, ali e acolá, alguns abandonarão a fé. Vai acontecer isso. Outros não suportarão as pressões e também se afastarão. Ficará apenas uma minoria, mas uma minoria vencedora como no passado. E nós hoje vamos meditar em alguns exemplos registrados na Palavra de Deus. E quando nós meditamos nestes exemplos, nós sentimos ânimo, sentimos fé e prosseguimos confiantes de que a Igreja de Deus vai triunfar. São exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, vividos por pessoas como nós, que enfrentaram os mesmos desafios, mas venceram. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel 17, 4. Primeira de Samuel 17 e verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Que grande homem, que grande gigante era este, irmãos. A Bíblia diz que este gigante tinha de altura 2,90 metros. O capacete que protegia a sua cabeça era de bronze
Ele vestia uma malha, essa malha pesava mais de 5 quilos. Aquela malha era feita de escamas e era uma malha tão fechada que não permitia a entrada de um dardo ou de uma seta. Grevas de bronze protegiam as suas pernas e a sua lança era de ferro e pesava mais de 6 quilos. Ele era considerado um guerreiro tímido e imbatível. Podemos imaginar como seria este guerreiro ali, irmãos. Mas neste cenário aparece Elias. Elias não faz parte do exército de Israel. Ele está ali por ordem do seu pai para levar uma mensagem aos seus 3 irmãos que estão no campo de batalha. E diz-nos o Espírito de Profecia, em Patriarcas e Profetas, na página 588, diz o seguinte: sem que Jessé, o pai de Davi, soubesse, Davi foi incumbido de uma missão mais importante, muito mais valiosa. Os exércitos de Israel estavam em perigo e Davi foi dirigido por um anjo para salvar o seu povo. Agora, Golias, irmãos, diz que numa linguagem insultante, ele não só menosprezava o povo de Israel, o exército de Israel, como também desafiava alguém que pudesse realmente enfrentá-lo num combate. Davi, quando chega e está a presenciar tudo aquilo, ele fica indignado. E diz: como é que se atreve este homem a desafiar o poder de Deus? Quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus? Davi olha para o povo e vê que todo o povo está a tremer. Eles têm medo daquele gigante. E corajosamente ele oferece-se para defender a honra de Deus. Vimos que aqui a luta era desigual, irmãos. Ali está aquele gigante, o tamanho dele era um gigante, claro. Não só no tamanho, na força e das armas, era marcante. E agora nós podemos ver, ali está Golias, o campeão dos filisteus. Está ali Davi, o humilde pastor de Belém, com um cajado na mão, reparem bem, pedras na sacola e uma funda. Aparentemente era impossível escapar. Irmãos, mas Davi confiava num poder superior ao de Golias. E ele revela isso nos seus salmos. E vamos ver o primeiro salmo, que a mim me impressionou, porque ele confiava inteiramente no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 56 e verso 11. Salmo 56 e verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança, em nada temerei. Reparem, irmãos, ele revela realmente a sua coragem nos salmos que ele escreve. Agora vamos abrir em Salmos 37, 5. Entrega ao teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Vimos, irmãos, que ele revela realmente a sua confiança em Deus através dos salmos. E tantos salmos que ele... E os seus salmos diz-nos que tem a fé e a esperança no coração do povo de Deus. Ainda hoje, irmãos, quando nós às vezes nos sentimos mais preocupados, mais tristes, nós encontramos conforto e ânimo onde? Nos salmos. Vamos abrir agora as nossas Bíblias em 1 Samuel 17.
em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 44 a 45. Disse, pois, o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Agora Davi olha para o filisteu e diz: olha, tu confias na tua altura, confias na tua força, confias na tua armadura, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu persegues. O filisteu fica muito zangado com estas palavras de Davi. E ele avança em direção a Davi. E diz que Davi corre ao encontro do filisteu, ele tira uma pedra e então, com a funda, ele feriu o filisteu na testa. Aquilo que era inteiramente impossível, irmãos, aconteceu. Apesar daquela armadura, aquele homem que momentos antes zombava do poder de Deus, ele diz que cai como uma árvore. Ele tomba no chão. Davi venceu em campo aberto um poderoso e aparentemente imbatível inimigo. Porquê, irmãos? Porque ele estava ligado ao Deus forte e poderoso. Irmãos, quantas batalhas na vida nós vencemos, não por nós próprios, mas unidos a Cristo. E se eu fosse perguntar aos irmãos, com certeza tinham experiências maravilhosas de como surgiu uma situação tão difícil na vossa vida e vocês venceram-nas realmente com o poder de Deus. E normalmente nós vencemos isto como? De joelhos, irmãos. Nós vencemos as grandes batalhas de joelhos. E é nessas batalhas que nós aprendemos a confiar em Deus, que nós aprendemos a ver Deus de uma maneira completamente diferente. Um Deus que está presente nos momentos difíceis da nossa vida, mas está presente também nos momentos em que há prosperidade. Mas nos momentos difíceis é que nós apreciamos realmente a presença e o conforto deste Deus tão presente e tão maravilhoso na nossa vida. E Davi foi um vencedor porque ele tinha uma ligação muito grande com o seu Deus. Ele confiava no seu Deus e sabia que no momento certo Deus iria manifestar-se em defesa dele e em defesa do seu povo. Abramos agora as nossas Bíblias em Jeremias 19. Jeremias 19. No verso 3 a 5. Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retirar-se-á os ouvidos. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei que pudessem fazer. Irmãos, nunca o povo de Israel caiu tão baixo na apostasia como neste momento, irmãos. Eles chegaram ao ponto de oferecer os seus próprios filhos a um Deus estranho, a Baal. E todas as demonstrações, todos os convites de Deus, todas as advertências foram rejeitadas. Digamos assim que eles viraram as costas a Jesus, a Deus. Agora aparece Elias. Elias agora vai ter com o rei Acabe e faz-lhe um pedido. E diz: rei Acabe, por favor, reúne
todo o povo de Israel no Monte Carmelo, juntamente com os 850 sacerdotes de outros deuses, de Baal. Agora, diante do rei Acabe e dos falsos profetas e do povo, está Elias, o único que apareceu para defender a honra de Deus. Dentre aquela vasta multidão só estava uma pessoa para defender a honra de Deus. Mas Elias não está sozinho, irmãos. Ele sabe que Deus e os anjos estão ao seu redor para o protegerem. E agora, sem se envergonhar, nem temer, eu achei interessante esta palavra. Elias, sem se envergonhar, nós às vezes temos vergonha de dizer que somos adventistas e até testemunhar da nossa fé. Mas perante aquela vasta assembleia, diz que Elias, sem se envergonhar, nem temer, Elias olha para o povo e lança-lhe um desafio. Vamos ver qual foi o desafio que ele lançou em 1 de Reis 18, 21. 1 de Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, quando Elias lançou este pedido, quem é do Senhor que se manifesta? Quantos responderam a esse pedido, irmãos? Irmãos, naquele vasto auditório, ninguém se levantou a favor de Jesus. O único que estava ali para defender a honra de Jesus era Elias. O povo de Deus, que era considerado o povo de Deus, o povo de Israel, não ousou levantar-se e defender a honra de Deus, nem que se colocou ao lado de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Quando chegar o momento em que nós temos que defender a nossa fé, defender a honra de Jesus, que lugar é que nós vamos ocupar, irmãos? Em face do perigo, em face das dificuldades, que lugar nós vamos ocupar? Ao lado do nosso Deus, a quem servimos e em quem recebemos tantas bênçãos, em que tem sido o nosso apoio, a nossa força, iremos trocar esse lugar por outro, irmãos? Irmãos, naquele vasto auditório diz, ninguém ousa manifestar a lealdade a Deus. Então Elias agora faz uma proposta ao povo. E vamos encontrar essa proposta em 1 de Reis 18. Em 1 de Reis 18, 23 a 24. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Elias agora disse, agora estão aqui 2 novilhos, vocês escolham um, vocês ponham no vosso altar um novilho, mas não lhe ponham fogo. E eu poderei o outro novilho noutro altar e também não porei fogo. No verso 24 diz o seguinte: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Agora, irmãos, nós podemos ver, ao imaginar, eles a construíram o seu altar, e diz-nos que no verso 18 e 25 a 28, vamos ver agora o verso 28. Primeiro vamos ler o verso 26. E tomaram o novilho que lhes fora dado,
Prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E agora, verso 28. E exclamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Agora reparem, irmãos, enquanto Elias está a preparar o seu altar, eles agora clamam ao seu Deus, clamam a Baal para que Baal se manifeste e para que Baal mande fogo do céu e possa consumir o novilho. Mas chegam a um ponto, irmãos, que eles estão cansados de tanto gritar, de tanto se cortar, porque eles estavam cheios de sangue e eles desistem. Em Profetas e Reis, na página 149, diz o seguinte: os falsos sacerdotes imaginaram todos os meios para acender fogo sobre o altar e assim levar o povo a crer que o fogo viera diretamente de Baal, mas Elias vigiava todos os seus movimentos. Irmãos, aqueles sacerdotes fizeram todo o possível para apanharem um pequenino descuido e colocarem fogo na oferta, para que o povo soubesse que aquele fogo veio de Baal e, portanto, Baal era um Deus poderoso. Irmãos, diz que era a hora do sacrifício da tarde, onde o povo de Israel se reunia para prestar a sua adoração a Deus, e Elias agora convida o povo para eles se juntarem e reconstruírem o altar de Deus. Todos os altares estavam ali, eles estavam bem preparados, mas o altar de Deus tinha sido destruído. E era agora tempo deles reconstruírem o altar de Deus. Diz que o porte calmo do profeta ergue-se em agudo contraste com o frenesi fanático dos seguidores de Baal. Elias está ali sozinho, mas ele sente que Deus está ao seu lado. E ele agora ora. Uma oração humilde, uma oração simples, uma oração pequenina, mas ele sabe que Deus vai ouvir a sua oração, porque ele confia no poder de Deus. E agora, irmãos, diante daquela vasta assembleia, o Senhor manifesta o seu poder em resposta à humilde oração do seu servo. E vamos ver isto em 1 de Reis, no verso 18, 36 a 39. Diz: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, de uma maneira tão poderosa, o Senhor se manifesta naquela vasta, na grande assembleia. Diz que os sacerdotes de Baal testemunharam consternados a maravilhosa revelação do poder de Deus. Que Deus tão poderoso nós temos, irmãos. Sempre pronto a ouvir a oração dos seus filhos, sempre pronto a manifestar o seu amor e a sua grandeza para conosco. No grande conflito, na página 389, lemos o seguinte: nem homens ímpios, nem demónios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença de seu povo. Se este, com o coração submisso e contrito, confessar e abandonar os seus pecados e com fé reclamar as suas promessas. Irmãos, nós temos ao nosso lado um poder tão grandioso. Diz que nem demónios, nem homens ímpios podem embaraçar a obra do Senhor. Esta obra irá avançar, ela vai chegar ao fim, irmãos.
Pouco tempo antes de Jesus ascender ao céu, Jesus reuniu-se com os seus discípulos e deu-lhes uma tarefa. Mas essa tarefa era acompanhada de uma promessa. E vamos ver isso em Atos 1, 8 e 9. Atos 1, capítulo 1, 8 e 9. Jesus diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus agora faz um convite aos discípulos de eles proclamarem a sua mensagem, as boas novas de salvação a todo o povo. Eles deviam começar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, quando eles regressaram, depois de Jesus ascender ao céu e eles regressaram a Jerusalém, eles dizem que foram para o cenáculo. E eles ali estiveram durante vários dias em oração. Eles necessitavam, a obra era grande. Jesus já não estava na sua companhia, eles sentiam-se como que desamparados. Mas agora eles tinham que se fortalecer na força e no poder de Deus. E isso só é possível através da oração, quando nós estamos realmente com o desejo de testemunhar de Deus, Deus nos dá essa força e nos dá essa vontade de o fazer e esse poder. E eles então permaneceram no cenáculo por vários dias. E ali receberam o poder do Espírito Santo. A promessa que o Senhor lhe tinha feito, que o Espírito Santo seria enviado para os ajudar a levarem a cabo esta tarefa, eles sentiram esse poder na sua vida e eles agora avançaram. Eles não tiveram mais medo. Eles sabiam que Deus estava com eles e eles agora tinham que cumprir a ordem do Senhor. E diz que estes 11 corajosos servos de Deus pregaram em qualquer língua. Multidões rendiam-se ao poder que acompanhava as suas palavras. E num só dia uniram-se à igreja 3.000 almas. Reparem, irmãos, o poder que os acompanhava. Esse mesmo poder é-nos oferecido a nós, irmãos. Temos que o suplicar através da oração. E se nós suplicarmos através da oração, Deus nos concede esse poder para podermos testemunhar dele, desse Deus que nos ama. Quando eles eram presos, pelo poder de Deus, eles eram libertados. Os coxos eram curados e louvavam a Deus. E tal como o Senhor lhe tinha dito, diz que eles encheram Jerusalém com a mensagem que eles aprenderam e que Deus lhe ensinou. Jerusalém estava cheia desta doutrina. E todos os que os ouviram sabiam que eles tinham estado com Jesus. Mas, irmãos, um a um, cada um destes discípulos foram tombando vítimas da intolerância. E nós sabemos que dos discípulos de Jesus, todos foram mortos, exceto João, que teve morte natural. Irmãos, mas Deus tinha outros para ocuparem o seu lugar. E outros ocupam o lugar daqueles que mais tarde ou mais cedo eles vão tombar, eles vão morrer. E a sua obra perdura até hoje e perdurará por toda a eternidade. O trabalho que foi feito por estes fiéis e corajosos servos de Deus há tantos anos, essa obra perdura até hoje e perdurará por toda a eternidade. Ligados a Deus, os 11 formaram uma minoria vencedora. As minorias de Deus venceram no passado contra forças bem superiores ao ideal, Jesus. Irmãos, qual é o nosso ideal hoje? Para podermos vencer, nós temos que ter o mesmo ideal,
Jesus, irmãos. A pena inspirada diz o seguinte: fosse o nosso número metade do que é, e fôssemos todos obreiros consagrados, teríamos um poder que faria tremer o mundo. Repare, esta é a promessa do Senhor, irmãos. Se nós fôssemos consagrados e unidos, nós teríamos um poder tal como os apóstolos tiveram, que faria tremer o mundo. Não se esqueça que num dia 3.000 pessoas se uniram à igreja. Irmãos, eu gostaria de deixar com os irmãos os versos que se encontram em Romanos 8, 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39, e diz-nos o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Os tempos não são fáceis para o povo de Deus, mas, irmãos, temos uma proteção. Temos realmente a certeza de que Deus está ao nosso lado, e como as minorias venceram no passado, porque tinham um ideal Jesus, nós iremos vencer no futuro. A minoria irá vencer, mas irá vencer ao lado daquele que nos ama, Jesus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que a nossa fé possa ser uma fé pura, e essa fé possa ser mantida em Jesus, o nosso Criador. Amém.